Você que tem o sonho de criar um programa... Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Muito boa tarde! Estamos ao vivo com o nosso Além da Saúde podcast pelos estúdios da Is Rádio Podcast e você é o nosso convidado mais do que especial e eu quero também já avisá-los. Semana passada não tivemos o Além da Saúde porque eu estava impossibilitada, estava com conjuntivite, evoluiu para uma faringite, fiquei rouca, ou seja, aconteceu de tudo um pouco, a voz ainda não está 100%, mas já estou conseguindo me comunicar muito melhor. É alérgico, então se eu tossir durante, não é, o nosso podcast, como estamos ao vivo, já peço desculpas antecipadamente para nossa audiência, tá? E peço também encarecidamente para vocês nos ajudarem com aquele trabalho de formiguinha. Então, curte, compartilha a nossa live, se inscreve nos canais da Is Rádio Podcast, nas redes sociais e se inscreva também nos meus canais. Então, Is Rádio Podcast no YouTube, no Facebook, no Instagram. E no Instagram, no Facebook e YouTube, Fabiana Fatoretto. Tá pra você dar uma forcinha pra gente conseguir continuar fazendo esse trabalho que a gente faz com muito amor, com muita dedicação, levando informação de qualidade pra você. E esse compartilhamento faz com que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E eu falo que quanto mais conhecimento a gente adquire, menos preconceito a gente tem dessas dúvidas que surgem, não é? No nosso dia a dia. A gente tem esse conhecimento rico, eu falo que é uma riqueza que a gente adquire, a nossa maior riqueza da nossa vida é a sabedoria, porque isso ninguém tira da gente, não é? E a gente pode, inclusive, nos tornamos capacitadores, podemos passar isso adiante. Por isso que eu falo que todos os dias a gente está aprendendo, é só a gente prestar atenção, né? E no nosso episódio de número 46, vamos falar sobre enfermagem e inteligência emocional, já que no último dia 12, não é? A gente teve aí o dia da enfermagem e hoje, dia 20, é o dia do técnico em enfermagem. E tem diferença e a gente vai explicar aí para você tudo isso com ela. A nossa entrevistada, Priscila Luders, ela que é enfermeira especialista em cardiologia e UTI, psiquiatria e saúde mental, é life coach, é mentora de inteligência e consultora de amamentação. E já vou deixar também o @ dela para vocês seguirem que no Instagram, que é @luderspri. @luderspri, para vocês seguirem também no Instagram e poderem se comunicar com ela posteriormente. Às vezes vocês ficam com alguma dúvida e a Pri, ela é super aberta, não é? Ela pode às vezes demorar um pouquinho porque ela tem inúmeros afazeres, porque além de tudo isso, ela também é professora, tá bom? Da Escola Grau Técnico. Isso mesmo. Aqui em Limeira. Pri, seja bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui junto com a gente. E muito gostoso ter você aqui pela primeira vez no nosso Além da Saúde pra gente falar de um tema que você ama e que eu acho de extrema importância pra gente acolher os profissionais da enfermagem com essa questão da inteligência emocional. Uma boa tarde. Boa tarde, Fá. Gratidão aí mais uma vez pela possibilidade de estarmos juntas, né, para discutir sobre um assunto tão importante como esse, a enfermagem, a inteligência emocional. Uma vez que dia 12 de maio, né, foi considerado o Dia Mundial do Enfermeiro e da Enfermagem. E dia 20, né, de maio é considerado o dia, né, que a gente tem os outros profissionais da saúde, que é o auxiliar e o técnico em enfermagem. É uma profissão que
cresce a cada dia mais e que também vem buscando a sua valorização no mercado de trabalho. E se você me permitir, eu gostaria de mandar um beijo para o meu local de trabalho, que o pessoal está assistindo. Claro! E me liderou. Vamos lá! Então eu quero mandar um super beijo lá ao pessoal da Grau Técnico, especialmente para o pessoal do Pedagógico, né? As duas Sônias, que nossas coordenadoras pedagógicas de enfermagem, o Gabriel, a Gabriele, a Vitória, e a coordenadora também da radiologia, a professora Andréia. Um beijo para todos da Escola Grau Técnico. Parabéns pelo trabalho lindo que vocês desenvolvem, dando amparo e base para que mais profissionais, não é, qualificados, vão para o mercado de trabalho. Com certeza, Fá. Preparar realmente profissionais de sucesso, com qualificação não apenas teórica e profissional, mas qualificações humanas. Isso é muito importante. Faz um diferencial. É o diferencial desse profissional, né, Pri? Exato. Porque nós vamos estar cuidando de vidas, né? Enfermagem é gente que cuida de gente e não coisa que cuida de coisa, né? É uma frase muito dita pela enfermeira Florence Nightingale, que é a grande precursora da enfermagem moderna. Agora, Pri, falando dessa questão da enfermagem, da inteligência emocional, como é que surgiu a enfermagem? Vamos falar um pouquinho dessa história, já Perfeito. que dia 12, dia 20… É uma semana, né? Hoje se encerra essa semana de comemoração, de nós nos voltarmos com um olhar diferenciado para esses profissionais que fazem parte da enfermagem, né? Como é que surgiu a enfermagem? Quem foi a grande precursora da enfermagem como profissão? Bom, Fá, a grande precursora foi a enfermeira Florence Nightingale, né? Ela nasceu em Florença, na Itália. E a Florence, ela era de uma família muito rica. Porém, os familiares, e principalmente o pai e a mãe dela, eram muito contra esse serviço voltado ao cuidar do outro. E a Florence, ela foi contra, né, todos esses preceitos e todas essas crenças familiares. E ela realmente mergulhou, né, nessa área do cuidar. E ela ficou muito conhecida durante a Guerra da Crimeia, né, aonde a Florence, junto com uma equipe também de enfermeiras, que na época eram chamadas de diaconisas, elas foram cuidar dos soldados em combate. No entanto, que a Florence também ela é conhecida como a Dama da Lamparina. Por isso que fala da lâmpada, né, como símbolo da enfermagem, porque a Florence, né, ela fazia ronda nos períodos noturnos, nos campos de batalha, usando a lamparina, para avistar como estavam esses soldados em combate. Olha só! Então, por isso que nós temos a lâmpada, né, como um grande símbolo aí da enfermagem, por conta da Florence ser conhecida como a Dama da Lamparina. Porque quer queira, quer não, ela trazia luz para o ambiente, né? Exatamente. Ela trazia luz naquele momento de escuridão, de dor, aonde, né, nós ainda não tínhamos o avanço da ciência, o avanço das técnicas, das medicações, dos cuidados. E a Florence também foi importante porque ela foi a criadora da teoria ambientalista, né, aonde ela trazia a importância de um ambiente saudável, de higiene, para você cuidar dessas pessoas que necessitavam realmente ser cuidadas. Porque o ambiente desfavorável, principalmente em cuidados assépticos, limpos, isentos de contaminação, ele pode favorecer ou não, né, uma complicação de saúde, né, e aumentar o processo ali de infecção e mesmo de contaminação, não apenas ambiental, mas também do paciente. Ou seja, numa época retrógrada, ela teve, não é, esses insights e Exatamente. trouxe isso à tona e foi modificando todo o quadro. Exato, né? Ela foi contra tudo e contra todos, né? Depois ela foi criadora da escola de enfermagem e ela foi se popularizando, né? Por isso que a Florence, ela é chamada, né, da enfermeira da idade moderna, né? Da enfermagem moderna, com esse conceito mais atual, com esse conceito realmente do cuidar holístico, que é você enxergar o indivíduo no todo e não em partes. Não só a doença, não só o sintoma que ele está relatando naquele momento. Exatamente. Né? Entender que o indivíduo é muito mais do que apenas a doença, né? O indivíduo, ele é emocional, ele é espiritual, ele é energético e ele é emocional. E o acolhimento. Porque quando você está vulnerável, eu digo por mim mesma, não é? Que perante tantas enfermidades, foi nada o que eu tive. Mas a gente fica tão fragilizado que se você chega num ambiente e é maltratado,
perigoso você se sentir mais mal ainda, ficar pior. Exato. Não é? Então, o olhar, o carinho, a atenção, o acolhimento que você tem naquele momento do atendimento pode virar a chave, pode não. Ele é um divisor de águas. Com certeza. E eu sempre trago muito para os alunos em sala de aula que existe o quarteto fantástico da assistência, né? Que a primeira coisa é o acolhimento terapêutico, né? Que é você acolher esse indivíduo desprovido, né? De qualquer tipo de julgamento. É onde você tem o contato olho no olho, é onde você começa a estabelecer uma boa comunicação com o indivíduo. A suspensão do julgamento alheio, né? Que não cabe a nós julgar o outro pela condição que ele está. Mas promover o acolhimento, ter uma comunicação efetiva com esse indivíduo, saber argumentar e principalmente respeitar o silêncio. Porque nós achamos que apenas a palavra ela é sábia, a palavra ajuda, mas o silêncio ele também é terapêutico. E muitas vezes nós precisamos viver os nossos desertos emocionais para nos reorganizarmos no nosso mundo de dentro, né? Para que nós possamos, a partir daí, com equilíbrio, promover o bem-estar para aquele que está fora. Ou seja, é aquela sensibilidade que você tem que ter e que são técnicas que você adquire durante, não é, toda a trajetória, não é, educacional que você vai traçar na sua vida para se tornar um profissional de destaque, porque todo mundo quer ser o melhor, não é verdade? Com certeza. Então, para isso, você tem que estar aberto também para esses ensinamentos e ter essa leitura corporal de cada paciente que chega para você, porque, como a Priscila disse, muitas vezes aquele paciente ele não está em condições de ficar conversando naquele momento. Então, você fazendo uma leitura, não é, corporal, você já vai poder ter já os primeiros diagnósticos. Sim, porque muitos pacientes que às vezes chegam pra gente em pronto-socorro, eles querem apenas ser ouvidos. Que a gente fala, né, que é ouvido na sua essência. Ele quer que um profissional, ele doe ali, né, temporariamente, né, a sua orelha para ele poder desabafar. Mas ele não quer que, de repente, você dê alguma opinião. Ele quer apenas ser escutado. Por isso que a gente tem, né, as duas orelhas e uma boca. Para nós aprendermos a falar, a ouvir mais e a falar menos e só falar na presença da sabedoria. Não sabe o que dizer? Fique em silêncio, porque você vai continuar sendo terapêutico da mesma forma. Gente, manda essa live para várias pessoas, porque muita gente precisa escutar isso. Porque, na verdade, às vezes no impulso da emoção, a gente não consegue controlar, né, Priscila? Exato. É técnica. É técnica. A gente pode aprender a fazer as coisas da forma menos invasiva, digamos assim, para o paciente naquele momento. Com certeza. Né? Tanto, são as duas vertentes. Tanto o profissional ficar em silêncio, quanto às vezes o paciente, como eu disse anteriormente, ficar em silêncio. Tem as duas vertentes. Então, a gente tem que ter o poder do discernimento e do entendimento daquele momento. Né? Exatamente. Estamos ao vivo aqui com o nosso Além da Saúde, pela Is Rádio Podcast, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. Instabilidades que acontecem na nossa live do Instagram não é a nossa transmissão. É a instabilidade da plataforma que vem acontecendo com muita frequência. Então, se você está no Instagram, está travando, não está conseguindo acompanhar, migra de plataforma. Vai para o Facebook, vai para o YouTube, que nós estamos ao vivo nas 3 plataformas para você acompanhar com a gente, tá bom? E quero também agradecer aos nossos apoiadores. Você vê sempre aqui, né, no nosso rodapé, passando os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. Sem eles, a gente não conseguiria fazer esse trabalho maravilhoso. E quero agradecer enormemente a Academia Focus Esportes Clube, que nos apoia desde o início do nosso Além da Saúde podcast. A academia fica na Rua Tenente Belisário, 367, no centro aqui de Limeira. Tem um Instagram super atuante, que é @Focus Esportes Clube. Mesmo que você não seja aluno da academia, eles geram um conteúdo muito satisfatório e muito interessante, que vai te proporcionar mais um estilo de vida diferenciado, mais qualidade de vida. Então, mesmo que você não seja aluno da academia, você vai conseguir ter informações maravilhosas pelo Instagram. Agora, dá um pulinho na academia, marque a sua visita, vá conhecer sem compromisso. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. O ambiente é super familiar, a equipe é maravilhosa. Tem a natação infantil desde os 6 meses de vida, tem a natação adulto, a hidroginástica, a natação também, olha, não tem limite de idade, até quando você quiser fazer. A turma da hidroginástica é super animada. Tem a sala de bike indoor, que é
toda, não é? Climatizada, com a luz negra, as bikes novíssimas. Tem turma agora a partir das 4h10 da tarde, com novos horários, não é? Nesse mês de maio. Então, para você saber de toda a programação certinho, entra no Instagram da academia, passe por lá, manda uma mensagem para você conhecer, não é? De pertinho a estrutura, a musculação também é maravilhosa, o espaço Pilates, as aulas que acontecem também de várias modalidades. Então, você com certeza vai se identificar com algum tipo de atividade física que é oferecido na academia e vai sim melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde e, consequentemente, eu falo que você ganha a estética, porque a saúde vem sempre em primeiro lugar. E profissionais da saúde precisam se cuidar nessa questão também, porque passam muitas horas em pé, muitas horas, às vezes, numa posição curvada para atender o paciente. Então, precisa deixar a coluna em ordem, né, Priscila? E para isso, você tem os profissionais da Academia Focus Esportes Clube à sua disposição, tá bom? Vamos lá, continuando com o nosso Além da Saúde, a gente falava também dos diferenciais dos profissionais. Eu acho que é importantíssimo a gente falar dos desafios. Porque todas as profissões têm desafios, mas eu acho que nesses últimos anos, os desafios da profissão da enfermagem, né, na área da saúde, como profissão em si, tem sido gigantescos. Porque a gente começa pela pandemia, né? Sim. Que virou, não é, tudo de cabeça para baixo, uma coisa nova, pegou todo mundo desprevenido, ninguém sabia ao certo o que iria acontecer. E os profissionais de linha de frente, no caso vocês, não é, trabalhando incessantemente, muitos afastados porque foram infectados pelo vírus. E depois disso, agora esse surto aqui na nossa cidade de dengue, enfim, são vários vírus que estão, não é, à solta e circulando nesse período. Os hospitais vivem lotados, as crianças e os idosos são duas faixas etárias que são gravemente acometidos com esses problemas respiratórios, não é? E os profissionais acabam ficando também sobrecarregados, né, Priscila? Os desafios são muitos. São. E são desafios que não vêm de agora, né, Fá? São desafios que já vêm de muito tempo. A falta de reconhecimento profissional. Algumas pessoas, eles encaram a enfermagem como uma profissão que ela é secundária. A questão salarial também é um grande desafio, né, para nós a nível, né, de Senado. Agora teve uma aprovação de um reajuste, mas não são todas as empresas, todas as instituições que ainda, né, estão trabalhando com o piso salarial novo. Falta de recursos, né, materiais e de recursos humanos especializados muitas vezes, ambiente de trabalho inadequado, muita cobrança, as longas jornadas exaustivas de trabalho, são muitos pacientes com poucos profissionais, mão de obra. E a questão da mão de obra é mão de obra qualificada mesmo, Fá. Porque assim, nós estamos tendo uma crescente muito grande pela busca por profissionais da enfermagem. Muitas pessoas vêm buscando cursos de enfermagem. Mas eu particularmente tenho uma preocupação muito grande que é esses profissionais, né, esses indivíduos que estão buscando a enfermagem como profissão. O quanto que eles entendem, né, que tem aptidão para desenvolver a profissão. Eu questiono muito isso os alunos, porque muitos acabam dizendo: eu estou na área da saúde, resolvi buscar um curso da saúde porque não falta emprego, porque tem sempre gente doente. A gente escuta muito isso das pessoas, certo, né? E na realidade não é isso, né? Enfermagem, ela vai muito além, né, de você ter indivíduos doentes. Você tem que primeiro se cuidar. E uma coisa que é importante, né? Quando as pessoas até me perguntam: mas por que você escolheu fazer enfermagem? Você quer salvar vidas? Eu falo: salvar vidas é consequência. Eu falei: mas eu escolhi enfermagem, escolhi estar na área da saúde porque eu acredito que eu sou capaz de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu tenho certeza que eu sou capaz de ajudar a transformar a vida das pessoas. É isso que me mantém na profissão, porque os desafios, eles são imensos, né? O próprio reconhecimento dentro dos próprios profissionais ali da enfermagem, da equipe de saúde como um todo, e a não valorização geral do profissional. Então, todos os dias, né, é uma sementinha que a gente planta ali, coletivamente, socialmente, para que as pessoas tenham esse olhar mais afetuoso,
né? E com bom entendimento do papel que a enfermagem tem perante a sociedade. Que é primordial, na minha opinião. Sim, porque a enfermagem, junto com a equipe de saúde, ela vai trazer as orientações necessárias. Cada profissional da saúde tem um papel que não pode ser substituído. O enfermeiro tem um papel, o médico tem outro, o ultrassonografista tem outro, e assim, até a área da limpeza. Porque se um hospital não for extremamente limpo, voltamos naquilo que você disse. Você não vai criar um ambiente propício para cuidar das pessoas, para que as pessoas fiquem bem novamente. Exato. Não é? Então, todos têm que ter o seu reconhecimento. Sim, é uma equipe, né? Ninguém trabalha sozinho. Né? Para que você possa ter um sucesso dentro do ambiente da saúde, seja dentro de uma clínica, dentro de um hospital, você precisa ter uma equipe coesa, né? Uma equipe harmônica, que todos falem a mesma linguagem. Exato. Né? E que todos tenham o mesmo foco, o mesmo objetivo. Porque senão nós não conseguimos prestar um cuidado de excelência para aqueles que vêm nos buscar. Agora, achei bem interessante você colocar essa questão para os seus alunos, para fazerem com que eles tenham essa reflexão da complexidade dos desafios que eles vão encontrar quando eles forem para o mercado de trabalho. Que não é, nunca vai faltar emprego porque tem sempre gente doente, tá? Mas qual é o seu papel? Qual é a sua contribuição? Como você vai querer agir perante a essas pessoas que chegam doentes para você cuidar? Né? Isso é um grande desafio que a gente tem, porque muitas vezes você até gosta da profissão, você quer imergir na profissão, mas o teu conjunto emocional desfavorece. Porque trabalhar na área da saúde é um fio da navalha. Né? É desgastante. É desgastante, são longos turnos, é exaustivo, é muitas cobranças. Como eu disse, às vezes você não tem recursos humanos, recursos materiais, você não tem um ambiente adequado, né, que te favoreça o desempenhar correto das técnicas. E vou além, você não pode se permitir errar. Exato. Porque um erro pode ser fatal. Exato. Dependendo do problema que você está cuidando da pessoa. Não é verdade? É muita atenção. É muita atenção e é muito tênue, é muito sutil. E você tem que ter realmente a sua vontade, tudo voltado, a sua atenção totalmente voltada para aquele paciente. E se você não está bem emocionalmente... Não consegue. Não consegue. Até porque, Fá, eu digo que nós estamos num momento em que as pessoas estão no campo do ver. O que é o campo do ver? É o campo da superficialidade humana. Então, aqui todos nós estamos nos vendo. Sim. O enxergar, ele vai além do que os olhos estão te mostrando. Então, o paciente, como nós falamos, ele não é só físico. Ele é emocional. Quando a doença, ela já atinge o físico de qualquer pessoa, é porque ela já transcendeu o seu emocional e o seu energético, o teu espiritual, independente da tua religião, da tua crença. Para você só ter um exemplo, né? As pessoas que, por exemplo, têm calos na mão, calo no pé, dentro da nossa medicina que é a ocidental, é uma área de atrito. Porém, quando nós estamos falando holisticamente, né, significa que você tem mágoas e frustrações em alguma área da tua vida. Olha aí. Problemas gástricos de estômago, você está com dificuldade de digerir pessoas, situações, eventos e acontecimentos na tua vida. Muitos problemas respiratórios, tem muitas tristezas guardadas dentro de você. Né? Região lombar, muitas dores na região lombar, cálculo renal, dor em ciático, existe insegurança dentro de você. Né? Dores, doenças em membros inferiores, significa que você é resistente a mudanças, porque os membros inferiores, as pernas, os pés nos locomovem. Então, para você, é melhor ficar onde você está na zona de conforto do que você se dar a oportunidade de ir além. Membros superiores, braços, mãos, são pessoas muito controladoras. No fundo, têm medo de serem traídas, abandonadas, rejeitadas, não compreendidas e são extremamente controladoras. Né? E sucessivamente, até um fio de cabelo que cai tem um porquê emocional, energético por trás. Então, para você atuar na área da saúde, não basta você ter apenas conhecimento técnico, prático, científico. Isso é o mínimo. Mas você tem que entender que antes de você ser profissional, você é um ser humano. Então, se você emocionalmente você não está bem, se você emocionalmente não está em equilíbrio, você não consegue promover o bem-estar para o próximo. Né? E aí a gente acaba se tornando uma esponja emocional.
né? Aí tem a inversão de papéis que a gente fala. Porque ao invés de você cuidar, você vai precisar ser cuidado. Aí eu vou fazer um parênteses, porque antes da gente começar, não é, o nosso Além da Saúde, eu estava falando com a Priscila e ela me disse, e me chamou a atenção, eu acho que é pertinente a gente colocar aqui nesse momento. A Priscila me disse que muitos pacientes olham para os profissionais de enfermagem e os rotulam como se eles fossem muito frios, insensíveis. Nossa, mas vocês são muito frios, insensíveis. Aí entra nesse negócio da esponja, para não ter essa inversão de papéis. Porque você imagina a pessoa trabalhando com doenças, dependendo do setor que ela trabalha, são pessoas, não é, que já vêm com uma carga bastante negativa e problemas muito pesados. Imagine se o profissional realmente se solidarizar com tudo. É muito complicado. É técnica isso também, né, Priscila? É técnica. É muito típico, como você bem colocou, as pessoas dizerem que nós, profissionais da saúde, somos pessoas frias, que estamos acostumados com a morte. Ninguém se acostuma com a morte. Porém, nós vamos aprendendo com a profissão a criar as ferramentas para lidar com a morte, né? O controle das emoções. Porque se a cada paciente, né, que se desestabilizar, algum paciente que a gente perder, por mais que a gente se doou, né, eu me desestabilizo emocionalmente, eu não consigo mais ser terapêutico. Sim. Né? Até em função dessa questão do pós-Covid. Quantos profissionais da saúde desenvolveram e até hoje em dia estão tratando do TAG, do transtorno de ansiedade generalizada, depressão, comportamento suicida, síndrome de pânico. Justamente por quê? Porque são resíduos, né, de um momento a qual nós não esperávamos, nós não estávamos preparados. E envolve também o nosso conjunto de crenças, né? O quanto que eu entendo que o meu emocional, ele pode me favorecer tanto para o meu sucesso quanto para o meu fracasso. E o quanto eu entendo que eu sou 100% responsável por tudo aquilo que está na minha vida. Tudo que está na minha vida é meu. De alguma forma, ele veio para mim, para me dar a oportunidade de me conhecer, de me curar e de trazer uma ressignificação para as minhas atitudes e emoções. Agora, como ressignificar tudo isso perante tantos desafios? É isso que os profissionais precisam ter em mente também, que depende não só do externo, do outro, porque a gente fica muito falando isso, né? Ah, mas se isso fosse melhor, se aquilo fosse melhor. Exato. Mas como melhorar o ambiente, não é? Sem depender do outro. Fazendo essa ressignificação. Isso pode acontecer também? Pode acontecer. E toda e qualquer ressignificação, ela está muito relacionada com a capacidade que nós temos de gerenciar as nossas emoções, que envolve muito a inteligência emocional, né? Que é a capacidade de nós identificarmos as nossas próprias emoções e dos outros, para gerirmos da forma mais assertiva, mais equilibrada possível, as nossas emoções humanas e os nossos relacionamentos humanos. Isso foi um tema muito divulgado pelo Daniel Goleman, um grande psicólogo, jornalista científico, redator, onde ele trouxe esse conceito da inteligência emocional para nós em 1995, né, onde popularizou realmente o termo inteligência emocional. Então, para nós que trabalhamos, né, com a vida e com a morte o tempo todo, né, com essa pressão, com essa exaustão, se emocionalmente você não está bem, você não consegue ser terapêutico. Além do que, tudo que está acontecendo do lado de fora de cada um de nós, na nossa vida, é reflexo do que está acontecendo dentro. Então, se eu não tenho um equilíbrio, né, no meu mundo interno, dificilmente eu vou conseguir promover um cuidado terapêutico, um cuidado responsável e, principalmente, um cuidado seguro para o paciente. Ou seja, diante de tudo isso que a Priscila está falando, a gente já chega a uma breve conclusão que a inteligência emocional, ela é extremamente importante, não só para o profissional da área da saúde, o profissional da enfermagem, que é o caso que a gente está falando o tema aqui hoje. Mas ele é extremamente importante para todos nós. Para a vida, né? Para todas as áreas da inteligência emocional, nós podemos aplicá-la. Tanto no seu profissional, no seu emocional, no seu financeiro, na sua saúde, na sua família. A inteligência emocional, ela é ampla. E até porque hoje a maioria dos processos de seleção, os entrevistadores, os contratantes, eles avaliam o teu conjunto emocional, né? Antigamente, as contratações eram muito baseadas apenas na inteligência e na sua capacidade estrategista e planejadora. Hoje não. Hoje a maioria das empresas, elas contratam quem tem inteligência emocional, que é aquele indivíduo que é acolhedor e não julgador, e aquele indivíduo que ele sabe lidar com as intempéries, né?
do dia a dia, dentro do ambiente de trabalho. Com os conflitos. Com os conflitos. Não se desestabiliza o tempo todo. Até uns 5, 6 anos atrás, a revista Veja, ela fez uma matéria falando que hoje os grandes centros e as grandes empresas, elas estão contratando quem tem inteligência emocional, não mais apenas quem é inteligente. Agora, essa inteligência emocional pode ser adquirida? Ela pode ser treinada em qualquer aspecto da vida? Pode. Inteligência emocional não tem idade, né? Não tem tempo, não tem cultura. Qualquer pessoa pode desenvolver ela, né? Você pode individualmente buscar, né, os livros de autoajuda, né? Tem muitos sites na internet também que tem as lives, os treinamentos gratuitos. Existe realmente os treinamentos, né? Onde nós trabalhamos com 21 dias de detox mental, dentro dos treinamentos de inteligência emocional. Nós temos 21 dias para desprogramar a mente, mais 21 dias para reprogramar a mente e mais 21 dias para você criar uma nova realidade. Ou seja, esse número não é ao acaso. Não. Porque em 21 dias já está comprovado que a gente consegue eliminar um pensamento ou um vício. Exato. E adquirir outro. É comprovado. E a nossa realidade é capaz de ser mudada a cada 17 segundos. Oi? É. Até porque... 17 segundos é um piscar de olhos. Até porque por dia nós produzimos em torno de 60 mil pensamentos. Sim, a mente é tagarela demais. Nossa Senhora. Em torno de 97% de tudo aquilo que você pensou hoje, que você sentiu hoje, a forma como você se comportou hoje é que vai criar o teu dia de amanhã. Então as pessoas falam, puxa vida, todos os meus dias são iguais. E continuarão a ser, por quê? Porque você ainda não tem uma expansão de consciência. Enquanto você ficar, né, nas crenças limitantes e sabotadoras, você tem a dificuldade para enxergar o novo e de fazer o novo se fazer presente na tua vida. É aquela velha frase, né? Você está vivendo ou você está existindo, né? Para você viver o incrível, é necessário você se permitir atrever e viver. Né? E o quanto que nós, no presente momento, né, nós estamos nos dando a oportunidade para realmente se atrever a viver a vida que nós queremos. Ir além. Ir além. É possível ter tudo o que você quer na vida? A mente te possibilita isso. A questão é o quanto que você verdadeiramente acredita que você é capaz. E depende também do teu conjunto emocional. O quanto você está disposto a abrir mão, a trabalhar, a mudar para conseguir isso que você quer. Exato. Até porque quanto você mais se conhece, você se cura. Né? E quanto mais você se cura, você permite que o ambiente ao seu redor ele passe por um filtro. Né? E nesse processo, muitas pessoas acabam saindo da tua vida. Né? Quando você tá, é normal, né? É normal. Quando você está expandindo a consciência, né? Você está reciclando, renovando, ressignificando, dando um novo entendimento, né, para os teus processos mentais, é muito típico determinadas pessoas se afastarem de você. Né? Então é normal, a gente sempre fala isso nos treinamentos, né? Não se preocupe se algumas pessoas se afastarem de você, porque a tua expansão de consciência, né, ela tá fazendo com que energeticamente aqueles que não contribuem mais para o teu crescimento humano, eles saiam, né? E que novas possibilidades, novas pessoas comecem a chegar para você. Parece mágica, mas não é. Não é. Né? É cientificamente comprovado tudo isso. Cientificamente comprovado. Né? Então, tem muitos estudos, muitos treinamentos, existem muitas técnicas de desprogramação das crenças limitantes e sabotadoras. E é mais fácil do que a gente imagina, né, Priscila? Porque você falando assim, essa desprogramação, fala, meu Deus, eu vou parar de pensar tudo que eu sou até hoje. Não, não é assim. Não é assim. Esse processo de desprogramação é você vigiar e se policiar em relação às tuas falas e os teus comportamentos diários. Né? É aquela questão, em 24 horas do seu dia, qual é o teor e a qualidade das palavras que saem de você? Será que as palavras que saem são mais positivas, de empoderamento, fortalecedoras, de crescimento? Ou são palavras mais negativas, né? Desconstrutivas? E às vezes as pessoas falam, puxa, eu não consigo entender isso, eu não sei. Eu falo, olha para a tua vida.
né? As tuas palavras, elas estão ditando exatamente o conjunto de crenças que você tem. Se são limitantes ou se são crenças de empoderamento. É aquela coisa, Fá, a mesma lei do universo, independente daquilo que você acredita, que é aplicada na vida daquele que é capaz de transformação em realidade, de ganhar R$1 milhão por mês, é a mesma que é aplicada na tua vida. A não ser que você seja um ETzinho que veio na Terra e foi jogado por uma nave espacial. Né? Só que o quanto que você acredita verdadeiramente que você é merecedor. E uma outra coisa que é importante é que a maioria das pessoas, elas têm medo no fundo de serem felizes. Existe uma crença de felicidade. Porque a gente está tão acostumado a viver num mundo de conflitos, né? No mundo limitado, que quando a gente se atreve a viver o novo, né? Quando a gente começa a experienciar a felicidade, a gente começa a se questionar, será que isso é verdade ou não? Nós temos medo de viver a felicidade. Nós temos medo de serem julgados. A crença limitante, voltada principalmente para o medo do julgamento alheio, é o que acaba movimentando as relações humanas. Gente, vocês estão prestando atenção em tudo isso? Tá mexendo com vocês? Tá brotando aí uma reflexão? Porque o nosso intuito é colocar a sua mente para funcionar, não é? A seu favor. Porque aqui, ó, você pode... Não é mandar. Esse que é o importante. Claro. Não é dominar a sua mente. A Priscila estava falando, né? Que a gente tem inúmeros 60 mil pensamentos. 60 mil por dia. Por dia. A mente, e eu brinquei, a mente é tagarela. Porque mesmo você em silêncio, você querendo ficar, né, na introspecção, coisas que a gente não tem feito. E diariamente faz toda a diferença. A gente, não é se voltar, não é para dentro, respirar... Não tô falando só de meditar. Faz o que você quiser, faz a sua oração, independente da sua crença, do que você acredita, do que te faz bem. Não tem problema. Deitado, sentado, em pé, enfim. Mas esse momento de silêncio, para você se ouvir, se sentir, a mente, se você não domina, você não consegue. Porque ela não para. Exato. E aí as pessoas falam assim, ai, eu tô precisando de um milagre na minha vida. Só que o Criador, independente da tua fé, ele opera milagres através de você. Ou seja, você é o seu maior milagre. Todos os dias. Todos os dias. Né? E por que as pessoas têm essa dificuldade para se conectar com a sua fé, com aquilo que ela acredita? Porque existem muitos ruídos mentais. Né? Então, enquanto você não silencia a mente... Você não consegue se conectar com as forças superiores, você não consegue se conectar com a sabedoria. E automaticamente isso vai gerando os conflitos nos processos de tomada de decisão que gera angústia. E isso é um exercício diário. Não tem como. Exato. Né? Para os profissionais de saúde que têm uma rotina exaustiva, mais necessário ainda. Mais necessário ainda, exatamente. É uma vigilância constante, Fá. É uma vigilância constante porque nós lidamos com a alegria, com a tristeza, com a expectativa. Não é só o paciente, é o familiar que também cobra. Exato. E o quanto que eu sou o exemplo também para o paciente. Né? Porque muitas vezes esse paciente, ele se espelha nesse profissional que está ali. Pois é. Então, o quanto que verdadeiramente eu sou um bom exemplo. E ele coloca toda a fé ele vai melhorar perante aquele profissional. Exato. Porque o enfermeiro, a enfermeira tá cuidando de mim, então eu vou ficar melhor, vou sarar, vou ficar bem. Né? E uma coisa que é importante, Fá, que antes de você querer ser um excelente profissional, que isso é um mínimo, é necessário primeiro você ser um excelente ser humano. Senão, é a base. É a base. Porque senão é inviável. As trocas positivas, as trocas empáticas entre o paciente, né, os colaboradores das instituições gerais, ela não acontece. E aí, cada vez mais, nós vamos aumentando os adoecimentos emocionais, não só por parte da sociedade em geral, mas daqueles que estão ali em contato direto com os pacientes, que é a linha de frente. Todos os profissionais da saúde, não apenas da enfermagem, mas todos aqueles que estão se dispondo a cuidar do próximo. Agora, você disse que depois da pandemia, teve um boom muito grande de profissionais com transtorno... O TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. Isso. Além de síndrome do pânico, né, depressão, outros problemas que são sérios. São muito sérios. São sérios. Tem profissionais que não conseguiram voltar a trabalhar até hoje. Exato. Né? Continuam afastados. E tem vários profissionais... A gente está falando agora de saúde e enfermagem mesmo, tá? A linha de frente. Os profissionais de enfermagem continuam sendo afastados
por problemas emocionais. Sim. E aumentou muito a famosa síndrome de burnout, né? Nós temos a síndrome de burnout, a profissional e a afetiva, né? Que agora ela entrou, né, dentro da classificação. A burnout afetiva é o que era antigamente as pessoas chamavam de estafa mental, né? Então, aqueles longos turnos de trabalho, aquela exaustão, aquela cobrança, a desvalorização profissional, né? A não motivação dos próprios gestores, colaboradores, isso geravam muitas angústias. E a partir daí, esses profissionais, né, iam se afastando, tendo a necessidade, né, de ficar mais reclusos para conseguir cuidar da sua saúde mental. No entanto, que nesse período pós-Covid, como você bem colocou, aumentou muito entre os profissionais, né, da saúde, de forma geral, o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, a depressão, transtorno depressivo, a síndrome do pânico, muitas fobias também e até comportamentos suicidas. Por quê? Porque era um conflito muito grande ali. Muitas decisões tinham que ser tomadas em um curto espaço de tempo, né, entre a vida e a morte. E foi um momento, Fá, que nós nunca imaginamos que nós fôssemos passar na história. E muitos óbitos. Muitos óbitos. Né? Você olhava para um lado, você olhava para o outro e muitas vezes você tinha que decidir quem é que você ia salvar. Gente. Porque você não tinha recursos suficientes para atender todo mundo. Então, isso gerava muitas angústias. Então, muitos profissionais acabaram tendo surtos psicóticos, né? Por estar vivenciando aquela situação e não tendo o preparo, o equilíbrio emocional para tudo isso. E a gente precisa também pensar o seguinte: o indivíduo que é ansioso, ele é um indivíduo futurista, né? Então, ele coloca a carroça na frente dos bois. Né? Então, ele sofre por antecipação. Normalmente, o ansioso, ele é impulsivo. E o que está por trás da ansiedade? Sentimento de culpa e de não valorização, o não reconhecimento dos seus dons, talentos e habilidades, né? E que pode acabar gerando a famosa síndrome do impostor, né? Você não conseguir identificar que verdadeiramente você tem talentos e que seus talentos podem contribuir para a vida de alguém, né? E o paciente que tem tendência a transtorno depressivo é aquele que vive de passado. Ou seja, aquela pessoa que fica remoendo o dia de ontem, as semanas, os meses passados, tem uma tendência muito grande a desenvolver depressão, isolamento social, comportamento suicida, uso e abuso de substâncias. Justamente por quê? Porque tem essa dificuldade de viver o presente. E aí você vive de passado, você vive de presente, né? E o seu presente, ele é extremamente tumultuado, né? Então, eu costumo dizer que nós devemos desfocar do passado, não ficar vivendo um futuro incerto, apenas viver o teu momento presente. Teu tempo de poder é o teu tempo presente. Você quer ser feliz na vida, você começa a construir hoje, né? Você quer ser feliz, você começa a construir no tempo presente. O tempo presente é o tempo nosso de ouro. Então, desfoca do passado, não vive um futuro incerto, apenas se dedique a viver o momento presente. Repete de novo aquilo que você já disse aqui pra gente, não é? Que 97% dos pensamentos que você tem hoje é que vão determinar como será o seu dia de amanhã, é isso? Isso. Por dia são 60 mil pensamentos que nós produzimos, né? E obviamente que nós não damos conta desses 60 mil, porque acaba sendo inconsciente. Mas 97% de tudo aquilo que você sentiu hoje, você pensou hoje, a forma como você se comportou hoje, é o que vai criar o teu dia de amanhã. Então, por exemplo, a nossa responsabilidade hoje é sermos melhores do que ontem. Sim. A nossa responsabilidade amanhã é sermos melhores do que hoje. Né? Por isso que as pessoas costumam dizer, todos os meus dias são iguais, e continuarão sendo enquanto você tiver o quê? Uma limitação no processo de expansão da tua consciência. Enquanto você não se der a oportunidade para ressignificar as tuas crenças. Nem toda crença, ela é limitante, ela é sabotadora. Tem as crenças que são positivas. Exemplo? Por exemplo, aquele pai e aquela mãe que desde pequeno, por mais que viveu situações de dificuldade, né, sempre apoiaram o filho. Olha, filho, por mais que a situação da família seja dificultosa, se você continuar sendo uma pessoa honesta, as portas vão se abrir para você. Se você estudar direitinho. Se você estudar, né? Se você ser uma pessoa afetuosa com todo mundo, você se solidarizar com o próximo, por mais que os desafios surgirem, você vai transpor todos eles. E uma coisa que é fundamental, nenhum desafio surge na nossa vida por acaso. Eu costumo dizer que aquele que nos criou, se ele colocou algum desafio na nossa vida, é porque ele tem a certeza que nós somos capazes de transpor.
Porque é nos momentos de fraqueza que a gente se descobre o quão forte a gente é. Exatamente. É experienciando isso, né? E também é uma análise importante da nossa criança interior, né? O quanto que a nossa criança interior ferida, ela está fazendo com que algumas situações, elas se tornem ciclos viciosos e repetitivos na nossa vida. Criança é sinônimo de alegria, de motivação. Criança cai e levanta, né? Se no nosso dia a dia a gente está tendo dificuldades em enxergar o novo, em criar expectativas positivas do futuro... Nos pequenos detalhes, viu, gente? Porque às vezes, a Priscila falando assim, a gente fica pensando em grandes feitos, em transformações, em trocar de carro, em trocar de casa. Não. São nos pequenos gestos e detalhes. Exato. O fato hoje, por exemplo, de você se sentir menos ansioso do que ontem. O fato de hoje você ser menos reclamão do que ontem. E vou além de conseguir perceber isso. Porque se a gente não para se olhar, a gente não consegue perceber que a gente conseguiu evoluir. Nem que seja um pouquinho. Exato. Até porque nós somos 95% emocionais. Quem cria a nossa realidade todos os dias, boa ou ruim, é a nossa mente inconsciente, a nossa mente emocional. Né? A nossa mente racional é apenas 5%. Né? Ou seja... 5%... Isso independente de homem, mulher. Independente. Estamos falando de ser humano. De ser humano. Isso é uma capacidade mental para todos os indivíduos. Então, 5% é muito pouco, né? Se a gente considerar aí os eventos da vida. Pelo chat do Instagram temos aqui Limeira Cap, é isso? Limeira Cap, ótima tarde, bom programa a todos, obrigada pelo carinho. A Grace Vomer aqui junto com a gente, a Grace é uma graça. Beijos, meninas, beijos pra você, Grace. E a pergunta do senhor Ramon Santos, que está aqui junto com a gente na técnica. Qual a diferença entre técnico de enfermagem e enfermeiro? A diferença está relacionada ao grau de estudo, né? Então, o enfermeiro é aquele indivíduo que fez o nível superior. Ele fez faculdade. Né? Hoje, a maioria das graduações, elas são 5 anos, tá? E esse enfermeiro que se forma, se ele quiser, por exemplo, dar aula, ele tem que fazer a especialização em docência. E aí, existem várias especializações para o enfermeiro poder realizar e atuar em área específica. O técnico em enfermagem, ele é uma profissão de ensino médio técnico. Então, ele pode fazer alguns cuidados, mas não de alta complexidade. É complexidade pequena e mediana. Complexidade alta é apenas responsabilidade do enfermeiro. Ou seja, são graus. São graus. Também, não é? E dentro do hospital você tem os dois. Isso. E até também, o COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, hoje em dia, ele está focando muito mais no técnico e no enfermeiro. Por exemplo, quem é auxiliar de enfermagem estão tendo a necessidade de buscar o aperfeiçoamento, a habilitação em técnico de enfermagem. Por quê? Porque essa categoria, aos poucos, ela está saindo do mercado de trabalho. Que o auxiliar, ele era o menos ainda, né? Era o auxiliar, vem antes do técnico. Vem antes do técnico. Ou seja, o COREN está pedindo que esses auxiliares façam o técnico para se aperfeiçoarem, para terem mais técnicas. Mais técnicas, exatamente. Até porque o auxiliar, dentro da lei, ele é um profissional que fica mais relacionado a cuidados de higiene e conforto ao paciente. Né? O técnico de enfermagem, ele é o profissional que ele já consegue ter uma amplitude maior de técnicas, né? De habilidades ali manuais, científicas, para desenvolver procedimentos intermediários. Agora, o enfermeiro não. O enfermeiro, ele já é alta complexidade, é aquele que faz nível superior, e é aquele que tem a oportunidade de se especializar em áreas específicas de acordo ali com a aptidão e com o dom dele. E pode também se especializar com a Priscila na docência. Exato. Né? Dar aulas, tá? Isso. Contribuições da enfermagem para a sociedade, a gente podia ficar fazendo uma semana de podcast aqui, porque são inúmeras. Mas eu acho que é importantíssimo a gente falar no podcast de hoje dessas contribuições, que são inúmeras, porque por mais que os profissionais da área se sintam desvalorizados, a gente não pode deixar de acreditar, não é, que uma grande parcela da sociedade ama, não é, e dedica o tempo a vocês também e fazem com que a vida de vocês seja um pouquinho melhor, seja com uma palavra, seja com carinho, seja com uma demonstração, não é? É lógico que a gente não vai ter tudo que vocês merecem, vocês não vão ter, não é? De uma hora para outra. São desafios que devem ser galgados dia a dia. A luta
deve ser para melhores condições de trabalho, melhores salários, mais reconhecimento de nível, não é? De hierarquia mesmo. Exato. Dentro das instituições. Mas a sociedade em si, eu acho que começou a despertar depois da pandemia. Sim. Não é? De visualizar, de conseguir ver mais de pertinho esse trabalho que é feito com tanta dedicação. Porque sim, é uma doação mesmo, né? Com certeza. Até porque nós, enquanto profissionais, muitas vezes nós abdicamos do contato da família. Sim, com certeza. Né? De filhos, pai, por mãe. Por conta das longas jornadas, né? De trabalho. Jornadas. Então, é uma abdicação muito grande da nossa profissão, né? Muitas vezes as pessoas, estando de fora, não identificam isso. Mas só realmente quem convive com um profissional da saúde, né, sabe ali os sacrifícios que muitas vezes nós temos que fazer. Né, passar longos períodos estudando, se aperfeiçoando, são madrugadas, não existe sábado, não existe domingo, exato, não existe feriado, datas comemorativas. Mas tudo isso é em prol de conseguir ofertar para a sociedade melhores condições assistenciais através das políticas de saúde, políticas que valorizam a essência humana, né, para fazer com que as pessoas elas entendam que a enfermagem ela não é uma profissão secundária, né? A enfermagem ela é uma profissão que precisa ser respeitada, ela precisa ser valorizada, é uma profissão que constantemente passa por muitas atualizações técnicas, científicas e também a níveis de legislação, para conseguir ofertar o melhor para a população, até para que essa população se sinta mais protegida no processo de experienciar uma doença, né, uma pandemia como nós passamos. Né, e você conseguir sair de situações sem tantos danos físicos e também emocionais. Para a gente já não é conseguir dar um desfecho para todo o nosso bate-papo de hoje, características de um bom enfermeiro, não é? Seja técnico de enfermagem, seja enfermeiro mesmo, que você acha que a pessoa precisa ter? Bom, primeiro que não adianta você estar na área da saúde, né? Por conta de salários e por acreditar que não falta trabalho, tá? Hoje só os melhores realmente permanecem no mercado de trabalho. Então, você ter empatia é uma questão extremamente importante, né? Exercer a empatia, a compaixão, buscar a atualização constante, né? Porque os conhecimentos, eles se reciclam, eles mudam com a velocidade da luz. Ainda mais na área da saúde, né, Priscila? Ainda mais na área da saúde. Você gostar muito do que você faz, né? E de você entender que o paciente ele tem que ser olhado de uma forma holística, né? Além daquilo que os teus olhos eles conseguem captar, né? E esse profissional precisa ter a responsabilidade diante dos conhecimentos, usar com muita sabedoria o conhecimento que é adquirido durante o curso, ter muita paciência também, né? Saber articular as palavras, saber se posicionar nos momentos adequados, respeitar o silêncio, como a gente falou. A fala é sábia, mas saber respeitar o silêncio também é importante. Então, é um combo, né, de características que vão permitir com que esse profissional ele tenha destaque no mercado de trabalho e, além dele ter esse destaque, esse reconhecimento, ele consiga produzir o bem para as pessoas ao entorno dele. E não esperar só do outro, só da instituição. Buscar o seu autoconhecimento, que foi isso que a Priscila falou aqui também pra gente. Mas agora eu não posso, não tenho dinheiro para investir. Tem muitas lives, tem muitos livros. Você pode pegar na biblioteca, pode emprestar de amigo. Tem muitos e-books gratuitos também pela internet. E tudo gratuito. Então, buscar informação é extremamente necessário, não só para o profissional da área da saúde, mas eu acho que na área da saúde ainda mais, porque cai naquele negócio que você disse, que a atualização ela é feita constantemente. Exato. E que um erro pode ser fatal. Exato, né? Um erro é fatal. Quando você não se sente seguro, preparado para desenvolver o cuidado da forma como a literatura passa para nós, dentro dos estudos, você se coloca em risco, coloca em risco o paciente, você coloca em risco o seu local de trabalho.
Né? Por isso que existe É uma avalanche, né? É uma avalanche. Por isso que existe a Política Nacional de Segurança do Paciente, né? Que é um protocolo de segurança do paciente. Que todos aqueles que atuam na área da saúde, eles precisam ter o conhecimento, o domínio, para que justamente a gente minimize qualquer possibilidade de danos a esse indivíduo que veio até nós buscar recurso para melhorar ou mesmo potencializar a sua saúde. Agora, uma pergunta que eu preciso fazer para a Priscila. A Priscila ela é enfermeira especialista em cardiologia e UTI, psiquiatria e saúde mental. Além, não é, de life coach, mentora de inteligência, consultora de amamentação, é docente também, não é, aqui em Limeira. Agora, como é que os profissionais que estão nos acompanhando, ou se alguém, algum familiar, não é, de algum profissional que está estudando técnico de enfermagem ou se está cursando aí o ensino superior em enfermagem e quer se especializar em alguma área, o que te norteou? O que te fez escolher? Porque são tantas áreas que podem ser escolhidas, não é? Dentro da enfermagem. Existe uma imensidão, realmente, de possibilidades. A escolha, ela vai muito daquilo que toca o seu coração, não tem jeito, né? Eu sou professora de anatomia, então, assim, a parte cardíaca, ela é uma parte… É a sua paixão. Que me toca… Né? Até pela questão da emoção, né? Então, coração e emoção estão muito interrelacionados. E a psiquiatria, né? Que se tornou uma grande paixão. E eu me lembro que quando eu fui fazer especialização em psiquiatria, muitas pessoas falaram, né? Nossa, você tá louca de investir, né? Numa especialização como essa. Mas foi uma coisa incrível, porque são muitas transformações que acontecem. E mesmo quando eu busquei o aperfeiçoamento na área da inteligência emocional, eu falo que não são as fichas do orelhão que caem. É o orelhão inteiro que cai sobre você. Né? Porque você percebe que você é o escritor da sua história de vida. Que se a sua vida está incrível, está maravilhosa, ou se a sua vida ela não está do jeito que você quer, a responsabilidade é 100% sua. Então, o que você está fazendo para mudar a sua realidade? Do que você está se nutrindo todos os dias? Né? Dos telejornais que só tem as coisas ruins, né? Aquelas pessoas que estão ao seu entorno ali, que são extremamente pessimistas, negativistas. Passando muito tempo só na internet, só no celular. Exato. Né? Ou você está se nutrindo de pessoas que são positivas, que mesmo nos momentos mais difíceis conseguem encontrar o quê? Esperança. Então, é isso que também vai te possibilitar evoluir como ser humano e vai fazer com que você faça as melhores escolhas na decisão de qual área você seguir. Ou seja, se quem está nos acompanhando está num processo que não seja de enfermagem, que seja de escolha de profissão, que caminho seguir, antes o autoconhecimento é extremamente necessário. Exato. Primeiro, você precisa se entender, se compreender, para que as peças possam se encaixar e, a partir daí, você fazer as escolhas com sabedoria. Não na impulsividade. Vou deixar mais uma vez o @ da Pri para vocês, tá? Priscila Luders, enfermeira especialista em cardiologia e UTI, psiquiatria e saúde mental, life coach, mentora de inteligência e consultora de amamentação. Também é docente na Escola Grau Técnico aqui em Limeira. @LudersPri. @LudersPri. Tá aparecendo aí para você, tá? Pode seguir e pode compartilhar a live, que foi extremamente maravilhosa e essencial para a gente poder pontuar, não é, alguns assuntos que são tão importantes e que na correria do dia a dia, principalmente com os profissionais da área da saúde, a gente acaba não falando. Exato. Né? Exato. Acaba varrendo a sujeirinha para debaixo do tapete, né, Pri? Exato. E gera doença. E gera doença, tá? Eu que o diga. Beijo no seu coração, parabéns pelo trabalho lindo, gratidão pela disponibilidade. Muito obrigada mais uma vez à Escola Grau Técnico por ter liberado a Priscila para ela estar aqui junto com a gente. Um beijo para vocês, continuem sendo excelência no que vocês se propõem a fazer, na formação de novos profissionais aí na área da enfermagem. E a gente vai ficando por aqui. Desejo a vocês uma excelente semana, juízo, mas não muito. Fiquem com Deus. Até segunda que vem, se Deus quiser. Beijo, gente. Tchau. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.